Muito boa noite, com muito prazer que nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual, hoje ao vivo aqui de São Paulo. Estou aproveitando a oportunidade que estou tendo uma semana mais folgada, cuidando um pouco da saúde, fazendo uns exames, né? É bom para a gente poder se colocar inteiro nessa opção de vida que a gente tem de muito deslocamento, de muita ida e vinda. É bom a gente cuidar da saúde de vez em quando. Começando já falando da vida, né? Cuidar da saúde é a gente cuidar da vida. Eu acho interessante, minha gente, porque viver, desde quando nós entramos no processo da vida, de alguma maneira nós também começamos a morrer. Porque no avesso da vida, há sempre um processo de morte. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos diminuindo a nossa experiência no tempo. Não é assim? Hoje nós já estamos um dia mais próximos da nossa morte. Mas que isso não seja um motivo de pessimismo nem de desespero para a gente, né? Mas é inegável. Hoje você está um dia mais próximo da sua morte. Pensar na vida assim com esses avessos é importante. Saber que hoje a gente viveu intensamente, mas no avesso deste viver intensamente já há um processo de morrer. Mesmo porque a gente sabe que depois dos 40, né, a gente vive um processo de declínio. Aquilo que você teve no ápice, a sua juventude, a sua força física, a sua disposição física, ela começa a ter o processo de declínio depois dos 30, um pouco, depois ela acelera um pouquinho mais depois dos 40, a gente até brinca, né? Se você quer emagrecer, tem que aproveitar se você está antes dos 40, porque depois o metabolismo vai ficando mais lento. O que é o metabolismo? É o nosso funcionamento. A gente vai ficando mais lento à medida que a gente vai vivendo. O organismo vai pedindo calma. Mas viver intensamente é, antes de qualquer coisa, não limitar a nossa experiência de vida à nossa biologia. O corpo adoece, o corpo vai viver o seu processo de decadência natural, claro. Todo mundo vai envelhecer. Uns envelhecem um pouco melhor por causa das escolhas que fizeram, por causa da maneira como se cuidaram, né? A qualidade da nossa velhice está diretamente ligada à maneira como nós escolhemos viver. Mas a gente não está falando só de vida biológica, deste corpo que anda. Nós estamos falando daquilo que na vida a gente não sabe dar nome. Nós estamos falando daquilo que é vivo em nós e que nós não podemos localizar, por exemplo, com os exames que a gente faz. Estou aqui fazendo exames. Vamos identificar se o corpo está bem. Mas existem situações na nossa vida que os exames não podem mostrar. Não é verdade? Você sabe disso. Quantas vezes aí dentro do seu coração você tinha angústias, tinha sentimentos negativos, tristezas, a própria depressão? Se faz um exame, você pode até dar uma alteração, quem tem a depressão pode até dar uma alteração no sangue, mas se faz uma radiografia, ninguém sabe onde é que está a tristeza. Mas a gente vai percebendo, a radiografia que a gente usa para perceber a tristeza do outro, é quando a gente descobre que ele está morrendo lentamente, não no corpo, mas nas suas esperanças. Quando ele deixa de eleger a melhor parte da vida, quando ele deixa de ter o dinamismo, o brilho nos olhos, não é? É bom quando a gente encontra uma pessoa e você percebe que ela está muito viva. Quando você identifica que nos olhos dela há uma notícia. Olha, eu estou feliz, eu estou satisfeito. É muito bom. Muito bom quando a gente encontra as pessoas que a gente ama, sobretudo, e você percebe que elas estão confortáveis em si mesmas. É muito bom, eu identifico muito a felicidade com essa expressão, com essa metáfora, que eu acho bonita. Ser feliz é a gente estar confortável no próprio corpo. Mas a gente não limita essa experiência do corpo a ser apenas essa matéria. Não, a gente está satisfeito em viver como a gente está vivendo, em fazer o que a gente está fazendo, em estar onde a gente está. Essa felicidade que não é utópica, esta realização humana que nos identifica o tempo todo como alguém que está dando conta da existência. Viver bem
Essa é a proposta de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para qualificar o nosso jeito de viver. É por isso que nós chamamos a mudança de conversão. Por quê? Antes eu estava num jeito antigo, que estava me adoecendo, que estava matando as minhas esperanças. Antes eu tinha um jeito de ser que, quem sabe, não contribuía muito para a minha realização humana. E de repente, ao ouvir a palavra de Jesus, eu me sinto motivado a mudar. E porque estou motivado a mudar, Deus começa a ter chance na nossa história. Ter chance na minha vida, ter chance na sua vida. E é por isso que eu acho muito saudável quando a gente tem os momentos de crise. O que é a crise? É o momento em que você descobre que você não está confortável em si mesmo. E aí, o que você faz? Você tem duas possibilidades. Ou você se rende à crise e vai ficar deprimido, depressivo e vai ficar angustiado, ou você aproveita o impulso criativo que a crise lhe oferece. Crise vem da palavra crisol. O que era o crisol? O lugar onde passava o ouro para fazer a purificação. Então nós também precisamos purificar o que a gente é, para que a gente não se perca nos acidentais. Você já observou quanto tempo na vida a gente perde com os acidentes? Tanta coisa é essencial. O essencial vale a pena você se ocupar. Os acidentais da vida eles fazem parte, mas o essencial é o fundamental. Muitas vezes nós nos ocupamos daquilo que verdadeiramente não importa, pode passar sem, mas deixamos de colocar a nossa intenção e o nosso empenho naquilo que verdadeiramente faz a diferença. E às vezes a gente perde muito tempo na vida, a gente morre aos poucos, por quê? Não no corpo. Morre nas esperanças, morre nos sonhos, porque nós deixamos de cuidar do essencial. E hoje eu tenho um texto aqui que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre essa história de morrer antes da hora, de morrer lentamente, não no corpo, mas nos sonhos e nas esperanças. Porque morrer no corpo é natural da vida. Morrer nas esperanças não. A gente encontra pessoas no leito de morte, prenhe de esperanças, cheia de esperanças, grávida de sonhos. Não é bonito isso? A gente viver grávido de sonhos, grávido de esperanças. Tem até uma idade avançada, mas você olha para aquela pessoa, ela é portadora de uma vivacidade invejável, que às vezes numa pessoa de 18, 20 anos a gente não encontra. O que é isso? É a vida que não pode ser radiografada. É a vida que não pode ser encontrada no resultado de sangue. É a vida que não pode ser mensurada. É a vida que não pode ser encontrada naquelas análises que nós fazemos do corpo, naquela dissecação do corpo. Por que aquela pessoa aos 90 anos, já com doenças, já com enfermidades, ela está tão feliz? São os mistérios. Soube viver bem. Soube escolher a melhor parte da vida. Manteve-se viva, mesmo quando o corpo morria. E é o que diz o texto. Morre lentamente quem não troca de ideias, quem não troca de discurso, quem não avança, quem evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto, as mesmas compras, os mesmos lugares. Quem não troca de marca, quem não arrisca vestir uma nova cor, quem não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço na nossa vida. Morre lentamente quem evita o amor, quem prefere o preto no branco, e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente
as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos, soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite uma vez na vida fugir dos conselhos que muitas vezes nos amarram. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo, quem não ri dos próprios defeitos. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem não trabalha, quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção, e sim destino. Então o governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações. Repito, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos a gente evite a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. É um prazer começar esse programa com um texto tão bonito, abrindo o nosso coração para, quem sabe, a gente pensar a qualidade da nossa vida. Será que nós também não estamos vivendo de um jeito que possa ser semelhante a essas mortes